impacta diretamente o desempenho de um profissional? Como a inteligência emocional impacta? Diretamente, o desempenho. Impacta significativamente. A inteligência emocional hoje ela é uma habilidade que infelizmente ela é muito rara. As pessoas de modo geral, e isso inclusive não é uma novidade, qualquer acesso que você fizer aí, a gente vai poder constatar o quanto a fragilidade emocional e a incapacidade de administração emocional é cada vez mais presente na vida do ser humano, né? As nossas emoções que não são bem administradas, elas permeiam uma série de más escolhas, que essas más escolhas ou esses maus comportamentos geram consequências que são negativas e que vão reverberar em muitos sentidos da vida da pessoa. Então, desenvolver essa musculatura emocional que te permita se administrar da melhor forma para que você tenha melhores comportamentos e tome melhores decisões, isso impacta a sua vida toda. Então, a inteligência emocional é você dizer assim, uma pessoa que consegue ter uma vida intelectualmente não, mas uma pessoa consegue ter uma vida, tomar ações racionais e estáveis. Seria mais ou menos isso. A inteligência emocional, exatamente, ela é uma capacidade de administrar-se bem nos mais variados contextos. Eu costumo dizer que a inteligência emocional é como você desenvolver um drone. Eu dizia isso hoje à tarde ainda no treinamento. É como você desenvolver um drone invisível que sai de você, te permite se assistir vivendo e te ajuda a tomar a melhor decisão naquele momento, independentemente da emoção que você está sentindo. Tá errando aqui, tá acertando ali. Mas identificando essa emoção e considerando ela. Por exemplo, emoções são reações orgânicas, de intensidade e duração variável. Ou seja, elas são naturais, elas vão acontecer. O que é a falta da inteligência emocional faz você achar que você é suas emoções. Está tudo misturado. E aí elas conduzem sua ação. A raiva vem e você grita. A raiva vem e você ofende. A raiva vem e você tem um comportamento destemperado. E aí você não tem uma inteligência emocional, que é a incapacidade de administrar-se com a presença de uma emoção. Mas também inteligência emocional não significa não sentir. Eu preciso identificar, acolher, compreender e decidir o que fazer com aquilo. Às vezes, só que isso exige treino. Aí entra o nosso trabalho, por exemplo. A mentoria ajuda. Esse é um dos pontos que a mentoria ajuda muito, ou alguns dos nossos treinamentos. Porque, por exemplo, eu preciso, em um contexto, eu usei a raiva como exemplo, mas não é só a raiva. A própria alegria é uma emoção que em muitos momentos faz com que a gente tome decisões que não são as melhores decisões. Quantas pessoas, às vezes, muito alegres ou efusivas, prometem algo e aí a hora que passa, fala, putz, por que eu prometi aquilo? Por que eu fiz isso? Porque, né? Ou então, tava muito triste, toma uma decisão, aí depois que a tristeza passa, se arrepende daquela decisão. Então, eu preciso ter a capacidade de enxergar que a emoção tá ali e naquele momento decidir o que fazer com aquilo. Eu estou triste, então é melhor eu não tomar nenhuma decisão agora. Eu tô com raiva, então é melhor eu me recolher, é melhor eu me retirar, é melhor eu não falar, é melhor eu não continuar esse assunto. É essa capacidade de bem administrar. Assim, porque a pessoa que tá com raiva, tá muito triste, ela pensa que o mundo vai acabar, tal. Então, ela tá uma decisão muito precipitadas, quer dizer. Exatamente. Esse seria um conselho, então. Nunca tome nenhuma decisão quando você tiver com a emoção muito aflorada. Tipo isso. Exatamente. Certo. Qual o erro mais comum que as empresas cometem ao tentar desenvolver suas lideranças? Ao tentar desenvolver suas lideranças... O erro mais comum é não começar esse processo de cima para baixo. Como assim? Do dono. Exatamente. Porque muitas vezes o dono espera que a mudança venha de baixo, mas ele quer continuar agindo e pensando da mesma forma. Ele espera a mudança do cenário, mas sem uma mudança efetiva de quem está em cima. É por isso que eu digo bastante, nos treinamentos, nas palestras, liderar é entender que não chove de baixo para cima. É um efeito cascata, né? Então, em uma empresa, tudo aquilo que você vê como cultura, como resultado, começa em cima. E aí eu acredito que o erro, entre aspas, mais comum seja começar esse processo sempre de baixo.
ou também não acompanhar esse processo. Às vezes a alta gestão ou o próprio líder ali da média gestão espera e delega, transfere a responsabilidade da mudança para quem está embaixo. Mas assim, isso é muito comum. Mas vou te dar um exemplo. Por exemplo, você acha fundamental quando você vai tocar uma empresa de 100 funcionários, você só toca o projeto lá se o dono também estiver junto? Não. O gerente, ou não? Não, porque isso aí seria nadar contra uma correnteza que inviabilizaria muitos trabalhos, mas sabendo também que nem sempre o processo ele acontece da forma ideal. Eu digo muito que se o ideal não é possível, o possível se torna o ideal. Se naquele momento o que é possível é treinar quem está embaixo, é isso que a gente vai fazer. Inclusive, esse é um processo que muidas vezes abre a possibilidade para daí outros trabalhos e outros processos de desenvolvimento. É aquela frase, quando não se pode fazer o que se deve se fazer o que pode, né? O que não é perfeito, né? Você quer dizer. Mas aí você dá a sua opinião. Se o cara pedir, falar, Claro. você quer que eu participe também? Eu acho que deve participar. Mesmo porque o próprio fato de nós estarmos ali... quando você perguntar qual é o maior erro que eu vejo, graças a Deus, assim, a gente tem uma abertura muito grande dos nossos clientes quando a gente chega. Há algumas resistências que são naturais e comuns, mas não é muito, nada. Né? Então, dos nossos clientes mesmo, é um processo que a gente auxilia muito a criar essa mentalidade. Encontramos desafios no processo que são muito naturais, mas quando eu digo que eu percebo esse erro, é muito mais numa análise de mercado do que dos nossos clientes. Entendi. A pergunta aqui, você acredita que a comunicação eficaz é um dom ou uma habilidade que pode ser desenvolvida? Por exemplo, você está aqui falando comigo, desde que eu me entendo, que eu conheço o Iago aí há uns 2015 se formou, voltou. Então, pelo menos a gente tem uns 10 anos de convivência. Você é um cara que sempre falou bem, né? Sim. E... não sei se sempre, mas de um bom tempo pra cá. Que eu conheço você pra cá, você sempre falou bem. Você acha que isso é um dom ou você desenvolveu isso? Ou os dois? Eu acho que as duas coisas. Eu acredito, né? Não é nem eu acho, eu acredito. Eu não tenho dúvidas de que a comunicação é uma habilidade. Ou seja, o que é uma habilidade? É algo que